Estamos ao vivo. Já está. Boa noite, pessoal. Graça e paz, tudo certo? Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa live dessa noite. Essa sexta-feira, uma sexta-feira de muito calor aqui, né? Tô que nem jornalista, né? Uma sexta-feira de muito calor, um dia muito quente, mais uma sexta-feira onde nós aqui da comunidade Alicerce vamos mergulhar junto com você nessa experiência com Deus, daquilo que Deus tem a cada um de nós, né, a revelar através da palavra dele. Então, saudando as pessoas que já estão entrando aí, o Anderson e a Bianca. Já quero parabenizar, não sei se é o Anderson ou a Bianca que está aí pelo Instagram. Parabéns pela Antonella, meu amigo, até nós tentamos mandar mensagem para você aí, a gente não conseguiu pelo WhatsApp, mas a comunidade quer saudar você, Anderson e Bianca, pela essa graça de Deus na vida de vocês, a filhinha de vocês aí, que Deus abençoe a cada um aí da sua casa, toda a sua família, meu querido. Deus abençoe, parabéns e família, é isso o projeto de Deus, é esse o valor da pessoa humana, né? É no seio da família que a dignidade humana acontece. Então, acompanhe aí com a gente hoje que o tema vai ser mais ou menos por aí, sobre a dignidade de quem nós somos. Deixa eu dar uma baixadinha aqui com o meu... Não tá ligado, né? Vou começar a chegar a mensagem, galera, aguenta a mão aí. Quem já está aí ao vivo com a gente, vai fazendo convite para o pessoal. Quem está no Facebook, cria a sala de vídeo. O pessoal do Instagram pode mandar o direct, né? Para que outras pessoas possam também acompanhar nessa noite essa live com a gente, para poder participar aí dessa partilha, desse acontecimento. Com certeza Deus marcou esse encontro e não foi à toa. Pelo contrário, foi providencial, tanto para a nossa vida quanto para a sua vida, que se coloca nesse momento com a gente também. Então, galera, vocês aí que estão no Facebook, aqueles que se sentirem à vontade aí, que vão entrando, vão aí fazendo suas salas de vídeos, compartilhando esse vídeo, para que mais pessoas aí possam acompanhar essa live, possam acompanhar esse momento, porque é sexta-feira, nós precisamos chegar ao final de semana com muito mais ânimo, né? Já que nós estamos vivendo já um clima bem diferente, eu sinto um clima diferente, assim, das pessoas, né? Algumas atividades se tornando aí, e as pessoas, né, voltando um pouco à sua vida, a alegria, voltando um pouco a tirar aquele peso, aquela tensão, e aos poucos nós vamos retornando aí ao nosso cotidiano, às nossas atividades aí, que Deus possa nos abençoar diante dessa realidade que nós estamos ainda vivendo, mas que com a graça de Deus nós estamos aí superando, né? Olha lá, Deus abençoe vocês também que faz parte da minha vida, amém, Anderson? Que Deus abençoe. É isso aí, galera. Gente, hoje é sexta-feira, a gente vai aí fazer uma reflexão um pouco interessante na questão da dignidade, porque a gente vê as pessoas falando muito da dignidade do ser humano. As pessoas falam muito hoje essa palavra, usando esse termo de dignidade, e a gente vai mergulhar então nessa live hoje um pouco mais, que a palavra de Deus revela essa dignidade de cada um de nós, de ser filho de Deus. Então acompanhe a gente, fica aí atento aí a essa live, porque com certeza vai ser uma experiência profunda para cada um de nós. Começamos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos a Deus nessa noite a graça de estarmos disponíveis à ação dele nas nossas vidas, nesse encontro que ele mesmo marcou com cada um de nós, que essa partilha seja feita segundo a vontade dele, através das nossas vidas, através de tudo aquilo que nós já vivenciamos, que também você, ao longo desse dia, vivenciou. Esteja preparado para esse momento. Todas as situações, com certeza, nos prepararam para esse momento, seja em necessidade, seja em agradecimento. Esse é o momento de nós respirarmos fundo e olharmos para a graça que Deus nos dá a cada dia, de sermos dignos desse amor. Que pela ação desse mesmo Espírito Santo,
nós possamos descansar em Deus nesse momento, acolhendo tudo aquilo que Ele tem a nos falar, acolhendo a Sua palavra, acolhendo a Sua inspiração para as nossas vidas nessa noite. Que seja uma noite de graças, que seja uma noite de agradecimento, seja uma noite de louvor. E seja principalmente uma noite em que nós sejamos tocados por essa graça, na nossa necessidade, em tudo aquilo que nós trazemos para esse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Madre Teresa e São João Bosco, rogai por nós. Permaneceremos reunidos Em em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudar aí a nossa amiga Fátima, a Fátima do Zé. Que Deus abençoe, Fátima. Uma boa noite. Que Deus abençoe, não só nós, também a cada pessoa que vai nos acompanhando. Vão aí, gente, mandando as suas mensagens aí, seus pedidos de oração. Vão aí participando junto com a gente, os seus questionamentos diante das realidades. Pode mandar perguntas, se a gente não souber, a gente vai atrás das respostas. Mas vamos fazer uma interação aí, nós aqui da comunidade Alicerce, e você aí da sua casa vai colocando aí as suas experiências. Eu acho que é importante, galera, quando a gente tem a capacidade de colocar as nossas experiências, quando a gente tem essa possibilidade de partilhar os momentos que nós vivemos. Então, isso arrasta as pessoas, né? Nós até falamos, até meditamos, mas o testemunho ele tem essa capacidade. Então, eu tenho certeza quantas vidas é transformada através desse carisma, quantas vidas é tocada através do carisma que Deus nos confiou. E hoje, através das redes sociais. Então, não tenham vergonha, a partir da nossa fala, aí você vai escrevendo aí o que você acha, colocando seus pensamentos também. A gente vai lendo aqui e vai fazendo essa interação aí nessa live de sexta-feira. Com o tema a palavra que resgata a dignidade que nós temos. Vou começar então, gente, com essa palavra que foi a palavra de ontem, do evangelho da liturgia de ontem, o evangelho, no Lucas 7, no versículo 36. Então, Lucas 7, no versículo 36 aí, é uma palavra muito conhecida e que vai revelar justamente essa dignidade aí de ser filho de Deus, o verdadeiro valor, esse olhar de Cristo a cada um de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. A palavra vai dizer assim: um fariseu convidou Jesus para jantar. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Postou-se atrás aos pés de Jesus e, chorando, lavou-os com suas lágrimas. Em seguida, enxugou-os com seus cabelos. Beijou-os e ungiu-os com perfume. Ao ver isso, o fariseu que tinha convidado comentou: se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele. É uma pecadora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, essa palavra aqui é uma palavra muito conhecida nossa. Então nós vamos meditar duas condições e por isso que a gente quer entrar na dignidade. Por quê? Porque, gente,
nós olhamos para essa palavra, e quando nós olhamos para a questão da dignidade, nós vamos entrar em duas realidades, que é totalmente oposta uma da outra. Duas realidades, primeiro, a primeira realidade de um fariseu. Gente, um fariseu, um homem entendido da lei. Um homem ali que sabia tudo da lei, que, vamos dizer, ele era uma das autoridades máximas daquele tempo. Um homem que era muito respeitado. E, com certeza, Jesus indo na casa dele provocou, claro, indignação, né, das pessoas. Então, primeiro, um fariseu convidou Jesus. Cara, esse cara, alta sociedade, ali no alto escalão daquela época, convida então o Jesus, cara, para entrar na sua casa e para se colocar na mesa no meio de quem? De outros fariseus, de outros doutores da lei que estavam ali no meio das pessoas. Cara, imagine essa cena, meu. Imagine agora na nossa mentalidade. Será que nós acharíamos, né? De Jesus entrando lá no Congresso, né? A gente vê toda a corrupção, a gente vê todos os acontecimentos. Meu, imagine Jesus nos dias de hoje e de repente os caras mais corruptos da sociedade chamam Jesus lá para fazer um jantar de classe, né? Com dinheiro público, imagina? E Jesus vai lá, cara, né? Vai lá no meio daquela rapaziada e senta lá no meio deles para cear lá, naquele jantar. Imagine o jantar desses fariseus, imagine, né, cara? Era uma coisa muito assim, grandiosa. Então Jesus ele vai ao encontro, primeiro, da realidade do fariseu, de uma realidade lá em cima, da alta sociedade, das pessoas que entendiam da lei, das pessoas que discutiam a lei, das pessoas que tinham autoridade de falar de Deus. E depois um outro contexto de uma mulher. A Bíblia narra que é uma mulher pecadora. Né? Vários estudos dizem, né, que a mulher pecadora, essa condição que se dava à mulher era porque ela era uma prostituta, provavelmente até porque ela tinha um perfume, um frasco de alabastro, que era um perfume que exalava, era um perfume muito caro, e quem tinha esse tipo de perfume eram as mulheres que então atraíam naquela época, não é que nem de hoje, que as mulheres ficam aí na beira da Dutra ou nas casas, né, de prostituição, mas as mulheres ficavam aí lá nas ruas. Então o perfume daquela mulher era a forma dos homens também reconhecer que aquela mulher era uma mulher da vida. Olha, falei, tá legal, era uma mulher da vida. Então, provavelmente essa mulher era uma prostituta. Então, e uma prostituta, olhando para a realidade daquela época também, era uma pessoa que não tinha valor nenhuma na sociedade. Um fariseu que socialmente era reconhecido pela sociedade, pelo seu alto escalão e pela sua sabedoria, e ao mesmo tempo uma pecadora que era olhado pela sociedade como uma pessoa que não valia nada. Então, Jesus, nesse encontro, ele está no meio de dois picos de realidade. Um pico de realidade de alto escalão e um pico de realidade de miséria humana, vamos colocar assim. Então, para a gente meditar um pouco essas duas realidades e onde Jesus, olha que caminho que Jesus, né? Jesus está ali no meio, em um contexto dessas duas, né, vamos dizer, opostas realidades. É interessante a gente destacar também que esse jantar que Jesus foi convidado, né, a gente trazendo essa figura de hoje em dia como se fosse no Congresso, é interessante porque a gente vê assim, né, quando tem um discurso do presidente ou de algum governador, é tudo cheio de seguranças, né? É protegido de todos os lados e tal. E na época de Jesus foi mais ou menos assim, né? Eu estava ouvindo uma pregação esses dias e ela dizia, né, Mir Nogueira, ela dizia do contexto dessa narrativa, né?
E é interessante, eu não vou falar aqui porque pode ser que eu não lembro muito bem, tá? Mas vocês podem procurar no YouTube que tem lá disponível, porque eu tava vendo por lá. É interessante que o que é essencial para a gente guardar, para a gente trazer para essa reflexão, é que justamente essas duas pessoas tiveram que ter coragem de colocar, vamos dizer assim, a cara a tapa para que Jesus pudesse estar nesse contexto. Né? Esse jantar que acontecia na época de Jesus, as pessoas que eram convidadas para pronunciar a palavra, para fazer uma reflexão da palavra, eram pessoas assim, só como se fosse o presidente chamando só os governadores, só os senadores. Nunca, jamais um missionário da comunidade alicerce seria lá. Mas para a gente conseguir trazer essa realidade, Jesus foi trazido para o meio desse jantar na condição daquele que poderia ensinar algo. Né? Alguns até falam de uma provocação aí do fariseu para ver se era verdade ou não, tal. Mas não é isso que a gente quer discutir. A gente quer trazer uma outra perspectiva dessa palavra. Diante da condição do fariseu, com toda essa pompa, com toda essa pose, e a pecadora lá achando que é a pior das criaturas. E essas duas pessoas, essas duas condições diante de Jesus, diante de um Deus que pode mudar toda essa realidade. E me chama a atenção quando fala assim, a pecadora, quando soube que Jesus estava no jantar. Ou seja, preparou tudo, aconteceu tudo, ela ouviu falar que Jesus estaria lá e ela não se preocupou, ela foi logo correndo atrás de Jesus. Eu fico imaginando assim, como o coração dessa mulher foi audacioso, né, não interessa a condição que eu estou vivendo hoje, se eu sou pecadora, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, se vão me ignorar, se não vão, sabe? Ela não mediu esforços para estar junto com Jesus. E é justamente pelo que ela vive dessa forma nesse momento. Se ela ouve falar, ela ouve uma palavra. E essa palavra de Jesus, ela já vinha acontecendo. Esse anúncio da palavra por Jesus já vinha acontecendo no contexto em que eles viviam. Então, a gente não sabe se existe uma narrativa verdadeira de um encontro dela anterior com Jesus. Mas por ouvir falar, aquela mulher é despertada naquilo que talvez ela ainda não sabia o que era. Mas eu tenho certeza que já era a dignidade dela gritando. Eu preciso disso que Jesus proporciona às pessoas. Talvez ela não soubesse o que ela queria exatamente naquele momento, porque a gente percebe depois que a narrativa da pecadora fala assim, ela chorava, enxugava com o cabelo, e imagina, né, os seguranças querendo tirar ela de lá, não é pra isso, sai daí. O que você tá fazendo aqui? Não é lugar pra você. Eu fico imaginando assim, o alvoroço que aquela mulher causou. Mas ela depositou tudo que ela tinha, né, esse frasco de perfume que narra, para mim é muito significativo porque diz assim, é tudo que eu tenho de valor. Ela entendia que o valor dela era aquele frasco de perfume e mesmo assim ela não reteve, ela não guardou. É esse o perfume que eu quero te dar, é tudo que eu tenho de valioso para te dar. E ela acreditava que o valor dela era aquele frasco. Mal sabia aquela mulher que depois daquele encontro ela saberia exatamente qual era o valor dela. Ela saberia realmente qual era a dignidade dela diante de toda aquela situação e diante do valor daquele perfume. E existe duas, assim, eu vejo dois atos de muita coragem. Uma do fariseu, porque na condição em que ele se encontrava, ele foi muito corajoso de convidar Jesus. Porque Jesus também não andava sozinho. Jesus tinha os apóstolos. E quem eram os apóstolos? Como que Jesus era visto? E era um jantar, depois a gente vai continuar um pouco essa narrativa, vai perceber que não era só os dois. Então não era um encontro qualquer. E esse fariseu, diante daquilo da realidade que ele era visto, ele foi muito audacioso ao convite para Jesus. Primeiro, então, existe a realidade da coragem. Existe esse quebrar, né, aquilo que nós temos e encontrar em nós uma necessidade, porque isso mostra que cada um de nós está buscando algo dentro de nós.
Apesar de conhecermos as realidades, apesar de vivenciarmos tantas coisas na nossa vida, essa palavra revela que diante independente daquilo que nós vivemos, ainda há uma necessidade em nós de buscar algo. Ainda há esse incômodo para ir em busca da nossa dignidade perfeita. Porque aquele homem não precisaria nesse momento, mas consequentemente, eu não sei qual é o motivo, ele arrisca tudo. Ele se coloca também à disposição, a sua, vamos dizer, diante da sua classe ali, diante dos seus status, ele coloca tudo ali, cara. Ele fala assim, eu vou convidar esse cara, não sei se é curiosidade, mas eu vou convidar ele, eu vou ser audacioso, e eu quero saber o que ele tem de diferente. O que esse homem tem de diferente? Mas é uma coragem, por quê? E isso é o grande ponto que faz com que as pessoas não tenham esse encontro com Jesus. Porque as pessoas andam em busca dessa verdade, meu. As pessoas andam em busca desse sentido maior da sua vida. Apesar de estar estudando, apesar de estarem trabalhando, apesar de estarem nas baladas, apesar de tudo, dos finais de semana cheios, nas festas, das bebedeiras, há um vazio ainda, há uma busca ainda. E o que deixa distante é essa falta de coragem e essa condição que tanto a pecadora quanto aquele homem se colocou, né, cara? De falar, eu quero saber quem que é esse cara. E aquela pecadora de pegar aqui o seu tudo, gente. Porque o que era o tudo daquela mulher? Vai falar, né, que esse alabastro era muito caro. Né? Era muito caro, gente. A outra narrativa vai falar Judas, né? Que Judas fala, porque ela não vendeu, né? A gente vendia e dava dinheiro para os pobres. E aí Jesus, né, dá uma advertência para Judas, falou, não é por aí, não é por aí, cara. É o reconhecimento daquele que está diante, daquele que pode alguma coisa na vida dela. Então, gente, a primeira coisa é quebrar essa barreira que nós temos. É ter essa coragem de arriscar tudo. De arriscar o nosso status, de arriscar tudo que nós temos. Aí está o caminho dessa dignidade. Aí está o caminho que nós precisamos de se colocar diante de Jesus. Se nós não quebrarmos essas barreiras que nós temos dentro de nós vamos viver a vida inteira sem ter esse encontro pessoal com o Cristo que salva, né? Se a gente for olhar na origem da palavra dignidade, a gente vai encontrar merecimento, valor. Por que a gente sempre faz questão, né, de trazer a origem da palavra? Porque essa guerra de informações que existe, né, o avanço da internet traz muita facilidade, né? Ao mesmo tempo que traz muita facilidade para a gente conhecer, para a gente poder estudar, para a gente poder esclarecer muita coisa, ela também trouxe uma confusão de significados para a nossa vida que acaba muitas vezes que a gente fica perdido, né, nas situações. E essa dignidade que a palavra de Deus traz para as nossas vidas é essa dignidade dessa originalidade da palavra, de um valor que nós temos. Quando o Ângelo falava dessa questão dessas barreiras, eu ficava pensando aqui, né? Qual seria a maior barreira nossa em não reconhecer que nós precisamos dessa graça de Jesus? Eu acredito que seja esse egoísmo, sabe? Essa vaidade. Eu sou assim e pronto, né? Que poderia, por exemplo, no caso do fariseu. Eu sou fariseu, eu conheço tudo, eu tô aqui com a minha classe, eu não preciso desse Jesus. Ou então poderia lá pecador, já estraguei minha vida mesmo, já caí pro mundão mesmo, já tô perdida na minha vida mesmo. Os dois, gente, tanto a pecadora quanto o fariseu, eles tiveram que ser sinceros na necessidade deles, porque tanto um quanto o outro já eram reconhecidos pela sociedade, tanto, né, como famoso, sei lá, o fariseu, quanto a pecadora, que provavelmente era muito rechaçada, era muito desprezada pela sociedade. Mas os dois foram muito sinceros com a necessidade que eles tinham. E eu acredito que esse seja o grande mal que a gente viva.
nós não conseguimos nos colocar diante de Jesus com sinceridade, né? Esses dois, sejam motivados por qual for, né, a razão, o motivo que eles tiveram para estar nesse jantar. Mas eles primeiro tiveram que ser sinceros com eles mesmos. Eu preciso desse Jesus. Né? Os dois ali não estavam preocupados com a comida que ia ser servida, com quem mais estaria lá, com qual palavra seria partilhada. Eles não estavam preocupados com mais nada. Eles queriam ver Jesus, eles queriam ouvir Jesus, eles queriam tocar Jesus. E essa é a grande necessidade. Eu ouvi uma pessoa dizendo sobre o que é essa sinceridade, né? Até me lembrei disso agora, por isso que eu estou trazendo essa questão da sinceridade. E falava assim, antigamente, os escultores traziam assim, era em pedra, em cera, eles faziam as esculturas. E para não ter muita, né, deficiência lá e tal, alguns usavam cera para poder corrigir algumas falhas. Eu até lembrei agora, você arrumando balaústre. A gente tem aqui na nossa sede uma mureta de balaústre. Pilarzinho. É um pilarzinho, assim, que ele é feito de cimento. E nele tem algumas veias, né, alguns quebradinhos, algumas emendas que precisaram ser reformados, vamos dizer assim, para poder ficar liso, para poder ficar mais bonito e depois receber a pintura. E lá antigamente, quando eles faziam as esculturas, quando eles iam demonstrar isso, se eles percebiam alguma falha como essas que eu estou falando, eles passavam cera. Mas aí com o tempo eles foram percebendo, né, que não havia necessidade de esconder tudo. E daí foi, na linguagem, que eu não lembro agora qual é a língua que se falava, era assim de sem cera, sincera. Aí que surgiu a expressão sincera. Ou seja, não existe uma cera que mascare. Não existe um... O que você usou ali para corrigir o balaústre? Eu usei massa corrida. Não existe a massa corrida. Não existe a massa corrida para poder esconder os defeitos, as imperfeições. E essas duas pessoas tiveram que fazer isso. Não adiantava o fariseu querer usar o conhecimento dele, a cera que ele tinha do conhecimento para esconder de Jesus. Porque Jesus sabia da necessidade dele. E a mesma coisa aquela mulher pecadora. Eles foram sinceros, eles não usaram máscaras, eles não usaram massa corrida, eles não usaram maquiagem diante de Jesus. Eles foram sinceros. E é isso que falta para as nossas vidas, gente. Nós sermos sinceros. Olha, eu sou pecadora mesmo, todo mundo já sabe disso. Mas eu preciso da graça de Deus, eu preciso desse Jesus. E esse é o grande exemplo para mim, assim, sabe, dessa palavra de eles trazerem, assim, derramarem mesmo o coração deles, porque seja o fariseu, mais uma vez, na condição dele de eu sei tudo, eu conheço, eu posso falar melhor, e seja pecadora, eu sou pecadora mesmo, eu já estraguei minha vida, mas não, nenhuma dessas condições foram suficientes para eles se manterem distantes de Jesus. E muitas vezes a gente usa, mas porque eu pequei muito, mas porque a minha família, porque isso, porque aquilo, e nós deixamos Jesus muitas vezes, que está dentro da nossa casa, está ao nosso alcance, nós deixamos com que as justificativas sejam maiores. Nós deixamos com que as ceras que muitas vezes nós usamos sejam aquelas que impedem o nosso encontro com Cristo. E eles são exemplo para nós de sinceridade, nessa necessidade que nós temos. E, gente, não adianta a gente querer esconder tudo isso. Em algum momento, essa dignidade em nós, esse valor em nós, ele grita nas entrelinhas da nossa vida. É uma situação, é um sentimento, é um pensamento, é algo que fica martelando assim, olha, eu preciso de algo diferente na minha vida. Se você pensa isso, pode ter certeza que eu preciso estar mais próximo de Jesus. Eu preciso de algo diferente. Já mudei o cabelo, né? Mulher muito assim, né? Sente que precisa de algo diferente. Vai na matéria primeiro, vai na matéria. Corta o cabelo, tenta emagrecer ou tenta engordar. Aí muda o sofá de lugar, pinta a casa. Chega no fim, você muda tudo. A hora que você para pensar, fala, poxa, mas ainda falta alguma coisa. Porque nós não fomos sinceros com a gente mesmo de perceber a nossa necessidade diante de Jesus. E, gente, a palavra de Deus, ela é o grande exemplo daquilo que a Amanda está falando.
palavra de Deus, ela é o grande exemplo, por quê? De sinceridade de Deus para com cada um de nós. Porque a palavra de Deus, principalmente o Antigo Testamento, ele não esconde nada da fragilidade daqueles que Deus escolheu. A palavra de Deus, eu vejo assim, principalmente no Antigo Testamento, é uma revelação da nossa própria história, da nossa própria vida, da nossa própria identidade. E é por isso que a palavra de Deus, ela gera em nós essa dignidade, porque ela não esconde as imperfeições da humanidade, daquilo que Deus escolheu. Então a gente pega lá Davi, por exemplo. Deus escolheu Davi, Deus colocou, né, através dessa unção sobre esse homem, um maior rei, né? Depois Salomão, e Deus fez, e a palavra de Deus faz questão de mostrar todas as fragilidades que esses homens tinham, né? Os pecados, os erros. A palavra de Deus vai colocando tudo isso no Antigo Testamento. Vai falar no Êxodo, Moisés com o povo. Quantas vezes que Deus ali, cara, Deus pega o povo, Deus está caminhando com o povo, né? Deus dá o maná e daí o povo desvia do caminho de novo, volta para o caminho, faz deuses, adora outros deuses. E na verdade tudo isso é o quê? Como revelação de Deus para a nossa vida, para dizer que nós somos esse paradoxo, nós somos essa pessoa de duplicidade, que muitas vezes estamos lá em cima, mas que ao decorrer da vida, dos acontecimentos da vida, nos coloca para baixo. Nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Só chegamos à nossa dignidade se olharmos para nós e fazer que nem essa pecadora. Ela só foi ao encontro de Jesus porque ela reconhecia que, diante da sua realidade, ela não era nada. Ela só foi ao encontro de Jesus porque ela encontrou nela a sua fragilidade. Então, o passo que nós, quando a Amanda falava da sinceridade, vinha muito para mim essa questão do Antigo Testamento, porque não nos deixa esconder aquilo que somos. Porque hoje, nós vivemos num sistema de vida que nós precisamos ser perfeitos. Hoje, as empresas exigem isso, a escola exige isso, as faculdades, a Amanda faz psicologia, a gente sempre conversa, né? Como a vida fosse uma regra, né? E tivesse módulos, módulo 1 para viver desse jeito, módulo 2. A vida não é assim, a vida é esse dinamismo, a vida é essa loucura, cara. Não para. Cada hora, uma hora a gente está aqui, daqui a pouco a gente está doente, daqui a pouco tem um acontecimento ali. A vida é essa descoberta. E a nossa relação com Deus não é uma relação, vamos dizer assim, já com um paradigma. A gente não pode criar um paradigma na nossa relação com Deus. E aí eu entro na vida do fariseu. Ele tinha um paradigma, que era a lei. A lei era o paradigma. Então, o que aquele homem faz? Ele quebra esse paradigma. Ele tinha uma relação de divindade somente a partir da lei. Ele não tinha uma relação a partir de uma espiritualidade, a partir do verdadeiro amor que olhava para aquilo que era a necessidade do outro, que é a dignidade. E é por isso que esse homem, ele vai falar, por isso que esse homem questiona Jesus dizendo assim, se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele, é uma pecadora. Por quê? Porque esse homem não enxerga, esse homem só enxerga, gente, a partir da lei. E é por isso que ele não consegue encontrar no outro dignidade. E é só Jesus que revela essa dignidade. Ele só vai reconhecer quem é, que existe uma mulher por trás da pecadora. O padre Léo falou uma vez isso, eu achei muito bonito, né? Ele fala assim, você tirar a mulher da pecadora, né? Tirar a mulher da prostituta, desculpa, você tirar a mulher da prostituta, ali tem uma mulher, e a dignidade que Jesus mostra para aquele fariseu, não é a prostituta, aqui tem uma mulher, aqui tem uma história, aqui tem uma vida. Olha o olhar que Jesus nos educa a ter para as pessoas.
Olha que olhar que Jesus nos lança nessa palavra. Olha a advertência. E, gente, se não for em Cristo, nós entramos aqui que a gente estava conversando agora um pouco nessa live, né? É interessante, assim, de ver como que Jesus é muito didático, né? Ele não só faz, mas ele vai demonstrando a maneira como ele faz, né? Desse resgate de valor da dignidade da pessoa, de quem nós somos. Seguindo essa narrativa, Jesus vai fazendo alguns questionamentos e chega um momento que ele fala assim para o fariseu: quando eu entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés, ela, porém, lavou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me beijastes, ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar os meus pés. Não derramastes óleo na minha cabeça, ela, porém, ungia meus pés com perfume. Jesus podia muito bem falar assim: olha, fariseu, você estuda, você aprendeu, você fez tudo e você não está cumprindo. Jesus podia muito bem falar nesse nível com ele que ele ia entender, né? Todos ali iam entender. O cara lei para ele mesmo, sim, né? porque já que ele é o fariseu, o dono da lei, o conhecedor, ele poderia mostrar, mas ele fez questão de: olha o gesto dessa mulher. Aí, por isso que eu concordei com a pecadora. Jesus tirou a pecadora naquele momento. Ele tirou aquela máscara que muitas vezes a sociedade usava para não olhar para aquela mulher. Naquele momento, Jesus tirou toda a cera que tirava a imperfeição daquela mulher e mostrou aquilo que era perfeito nela. Ela beijou os pés de Jesus, ela ungiu os pés de Jesus, ela chorou aos pés de Jesus. Ou seja, ela foi verdadeira, ela foi sincera. E daí Jesus, com toda a delicadeza, eu vejo assim que Jesus tinha uma paciência que é só ele para ensinar a gente mesmo, de como agir diante das situações, né? Às vezes, no cotidiano da nossa vida, a gente já quer logo mamar na lata, né? Ah, mas você tá fazendo isso, tá? Porque eu não sei se eu teria a mesma didática de Jesus, de olha, você tá fazendo isso, tá acontecendo isso e tal, tal. E Jesus vai demonstrando para ele, vai ensinando. Então, assim, quando Jesus entra na nossa vida, né? Eu tô dizendo tudo isso para chegar nesse ponto. Ele não entra com agressividade. Jesus não usou de meias palavras. Jesus usou todas as palavras possíveis para ensinar aquele fariseu e também aquela mulher, né? Que eu mudo meu vocabulário para aquela mulher, não mais como pecadora. Porque a partir desse momento, tanto a mulher quanto aquele homem chamado de fariseu, os dois reconheceram o valor que cada um deles tem. Porque já não adiantava mais aquele homem se esconder no papel de fariseu, de conhecedor da lei. E aquela mulher já não estava mais escondida, ou talvez exposta, no papel de pecadora. Mas Jesus olhava sempre para a pessoa. Jesus, eu não consigo me lembrar de nenhuma passagem em que Jesus falava assim: essa pecadora, esse fariseu, de usar esses nomes, né, que a gente costuma usar de papéis sociais, né, muitas vezes são chamados assim: esse pai, essa mãe, essa criança, criança que Jesus fala, né, se não for como uma criança. Mas que a criança tem aquela ingenuidade, não é um papel social, é uma condição, né? Ele olha para a condição que nós somos. E Jesus, ele olha sempre para quem nós somos. Ele não olha para o papel social que a gente exerce, ele não olha para o cargo que a gente ocupa, ele não olha para o estudo que eu tenho, ele não olha para o conhecimento que eu tenho, mas ele olha para quem eu sou. E é essa dignidade que a palavra de Deus revela para nós. Né? Enquanto hoje eu falava lá do Antigo Testamento, eu lembrava de Jó. A gente costuma falar, né? Eu tenho que ter paciência de Jó para lidar com as situações. Mas ninguém quis ter o sofrimento que Jó teve para alcançar essa paciência. Porque, gente, por muito tempo eu fui uma ignorante mesmo sobre a vida de Jó. E eu ouvia sempre isso, né? Paciência de Jó, paciência de Jó. E um dia eu fui ler e estudar a vida de Jó. E eu fiquei realmente surpreendida, porque o sofrimento que aquele homem passou, ele pediu para Deus tirar a vida dele, porque ele não aguentava mais. Né? E quantas vezes nós já não passamos por isso? Pô, Deus, eu preferia estar morto nessa hora do que estar vivendo isso, estar passando por essa situação. Mas depois Deus vai restaurando a dignidade de Jó,
Deus vai dando a capacidade dele de poder reconhecer a ação de Deus na vida, no sofrimento, e aí ele mostra mais de uma vez, é preciso ser sincero. E se tem uma pessoa que eu me lembre desse momento, do Antigo Testamento, que pode ser para nós, diante do sofrimento, não estou dizendo diante da alegria, não. Não estou dizendo diante da realização, não. Estou dizendo diante de um sofrimento. Que a gente pegar o exemplo de Davi. Ele foi sincero depois que ele esbanjou toda a situação, né? Ficou com a mulher do fulano, e era o rei e tal. Agora Davi, Jó não. Jó passou pelo sofrimento, ele perdeu tudo e tal. E nesse momento ele foi sincero, ele foi verdadeiro. Então aquilo que a gente vem dizendo sempre, a verdade é o que pode trazer de volta a nossa dignidade, a verdade de quem nós somos, a verdade de quem Deus é, e Ele vai continuar sendo sempre, para que nós tenhamos em nós esse valor resgatado, para que nós tenhamos esse respeito, essa dignidade que tanto é falado hoje em dia, mas que está tão banalizada, dessa dignidade, desse valor, não é um frasco de perfume que vai comprar, não é uma casa própria que vai comprar, não é dinheiro, não é um trabalho, não é uma família, não é uma pessoa, não é um sentimento que vai comprar a gente, mas é o próprio encontro com Deus, porque a gente pode ter tudo isso, a gente pode até encontrar uma pessoa que a gente ame demais, que ame demais, mas em algum momento, se você não for digno, se você não for resgatado da dignidade de quem você é, até mesmo a vida ao lado dessa pessoa vai ser um problema. Até mesmo a realização de um emprego do seu sonho vai ser um problema. Até mesmo, né, eu estou acompanhando aqui o Ângelo na construção da casa. Gente, é duro o negócio, é difícil, é complicado. Eu não entendo muito o que eles fazem lá, mas eu vejo que é um sofrimento muito grande. É um sonho, é uma conquista que nós, como comunidade, estamos vivendo juntos. Mas eu tenho plena certeza que eles têm essa convicção. Se eles não forem resgatados na dignidade de quem o Ângelo é e de quem a Gabi é, de nada vai adiantar essa casa construída, né? Todo sofrimento, é mão rasgada, é problema que aparece, enfim. De nada vai adiantar se eles não forem resgatados em quem eles são, a cada dia, a cada momento, a cada partilha deles, a cada momento deles como casal. Isso vai ser em vão, vai ser um esforço perdido, vai ser um trabalho perdido, vão ser pessoas ajudando, que pela graça de Deus isso tem se manifestado muito, vai ser esforço perdido. Mas primeiro, antes de tudo isso, antes dessa realização, o Ângelo precisa ser resgatado na dignidade dele enquanto homem, enquanto filho de Deus. A Gabi precisa ser resgatada na dignidade dela enquanto mulher, enquanto filha de Deus. E é assim na vida de todos nós. Se nós não formos resgatados na nossa dignidade, se nós não temos a intimidade com essa palavra, se nós não somos sinceros com quem nós somos, gente, pode rasgar a mão, pode machucar, pode crescer, pode ganhar, que em algum momento, gente, essa dignidade que ela está em nós, ela vai pedir atenção, ela vai pedir vez, ela vai pedir voz. E daí onde a gente vai levar essa dignidade? Onde a gente vai buscar essa dignidade? Se não naquele que nos criou. E agora, eu queria falar assim, muito especial para você, assim, que está passando por uma dificuldade, assim, muito difícil, diante daquilo que a Amanda estava colocando, sabe? Porque a gente é olhado. Nós hoje, nós como seres humanos, nosso olhar é o olhar do fariseu, né? O nosso olhar é um olhar que precisa se apurando, né? É um olhar que precisa se aperfeiçoando. E só o Cristo, é só uma experiência com Cristo, faz com que nós vamos nos aperfeiçoando nos nossos olhares. E você que está passando por isso, né? Porque às vezes eu vejo muito pelas mulheres, né? Essa beleza, as mulheres que são olhadas a partir da sua beleza, e as mulheres procuram isso, né? Ser belas e é olhada às vezes só através da sua beleza. Você que está estudando, você que está na faculdade,
Muitas vezes as pessoas só te enxergam a partir dos estudos, né? Olha como ele é inteligente, olha como ele é isso, como ele é aquilo e tal. Você hoje que tem uma situação boa financeira, ou você hoje, não sei qual é a condição que você está vivendo, ou você está vivendo uma vida aí de sofrimento, e todo mundo te olha como um coitado por essa situação que você está vivendo. Assim como eu hoje que estou vivendo uma realidade hoje de noivado, de construção, de perrengue, né? De ter de trabalhar hoje aqui como pedreiro, de fazer buraco, de cavar o chão. Meu, só existe uma pessoa que pode olhar e me resgatar e te resgatar e de olhar profundamente naquilo que você é Jesus Cristo. Nem a Amanda falava, né? Nem a Gabi consegue me olhar e me trazer a dignidade de homem que eu preciso sentir. Nem nós, como consagrados aqui, um olhando para o outro, eu olhando para a Amanda como irmão de comunidade dela, convivendo com ela todos os dias, nem eu tenho essa capacidade de ir tão a fundo nas necessidades dela para trazer ela na sua dignidade como mulher, na sua totalidade, que nem Cristo faz, que nem que Cristo fez, né? Os seus pecados estão perdoados. Né? Tirar tudo, de deixar limpo. O meu olhar, anjão, não tem a capacidade de olhar na pureza, de deixar ali a pessoa pura diante. Porque o que é o gesto? Os seus pecados estão perdoados. Você está pura. Você está na sua perfeita dignidade. Olha, cara, é perfeita dignidade ali. Jesus, quando fala para aquela mulher, os teus pecados estão perdoados, Jesus não tem mais nenhuma estampa, não tem nada ali, não tem mais nenhum rótulo, ali está a perfeição daquela mulher, porque Jesus traz ela na sua perfeição. O olhar de Jesus profundamente sobre a minha vida, ele consegue me olhar na perfeição. E eu me olhar na perfeição é me olhar naquilo que eu posso ser. Só Jesus pode me olhar naquilo que eu posso ser, na totalidade daquilo que eu posso ser. E é por isso que muitas vezes o evangelho se torna exigente. Muitas vezes a gente não quer seguir a Deus, não quer seguir a Jesus, porque nós temos medo, porque nós temos o nosso olhar para nós mesmos ainda, que nós não vamos conseguir ser pessoas melhores. Mas, gente, o olhar do Cristo para nós é o olhar que nos deixa na totalidade, que nos traz a totalidade daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos ser. E é por isso que é um olhar provocativo. E é por isso que Jesus nos perdoa, para dizer para nós, você pode mais, você deve mais, continua, não para. E quando você cair, eu estarei aqui para te levantar de novo, para te colocar na dignidade de ser filho amado. Mas é preciso o seu esforço, é preciso o seu reconhecimento, é preciso o seu quebrar as barreiras do seu limite e se colocar aqui diante de mim, com sua total miséria, com seu total valor, com seu total aquilo que você é, para que eu possa transformar naquilo que Deus sonha para você. E no final dessa narrativa, Jesus fala assim: tua fé te salvou, vai em paz. E, gente, essa experiência de não ouvir a voz propriamente, vai em paz, a tua fé te salvou, é uma experiência tão profunda que a gente faz a cada instante, a cada experiência com Deus, a cada partilha sincera, a cada vez que a gente se derrama na presença de Deus, fala, olha Deus, eu só tenho isso. É tudo que eu tenho, é esse frasco de perfume que eu consigo comprar com o meu trabalho. Infelizmente, é só isso que eu tenho. Quando a gente é capaz de fazer isso, gente, não tem frasco de perfume que pague essa paz que Deus nos traz a partir do perdoar os nossos pecados. E é interessante que Jesus, eu acredito que em todas as vezes que ele
provoca esse relacionamento, em que ele provoca essa dignidade nossa de vir à tona, de resgatar em nós esse valor que nós temos, ele sempre diz assim, vai. Ele nunca fica assim, vai comigo, vem comigo, faz aqui. Ele nunca diz assim, é isso aqui que você tem que fazer. Se a gente for pegar, é muito poucas vezes, é quando ele chama os discípulos, se eu não me engano, ele fala assim, me segue. Para alguns ele faz um chamado específico, para outro ele fala, vai. Mas o que eu quero destacar, Jesus sempre nos coloca em movimento, depois que ele resgata essa dignidade em nós. Então, não adianta nós sermos resgatados no nosso valor para que a gente fique assim, olha, Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus fez isso na minha vida, Jesus fez isso na minha família. É claro que o testemunho é muito necessário, gente. A gente já partilhou muitas coisas, muitas graças que Deus já fez na nossa vida. É para isso que nós vivemos em comunidade, para anunciar as graças e as bênçãos que Deus faz nas nossas vidas. Mas se nós ficarmos aqui só falando, vai ser vazio, nós vamos cair de novo no papel do fariseu. Eu sei, eu posso, eu consegui e tal, mas cadê o sustento dessa fé? O que eu quero dizer, já a gente caminhando para o final dessa live, é de que a partir do momento que nós somos resgatados na nossa dignidade, nós somos enviados por Jesus a provocar isso nas outras pessoas. E Jesus não direciona aqui para essa mulher, ó, vai lá no meio das outras pecadoras, ou então fala para o fariseu, vai lá no meio dos fariseus. Ele fala, vai em paz, a tua fé te salvou. Mantenha a sua fé, eu penso na recomendação de Jesus, mantenha a sua fé e mantenha-se em paz. A fé é esse constante relacionamento com Jesus, porque se eles ficarem no saudosismo daquele momento, um dia passa. Mas se eu ficasse no encontro pessoal que eu tive há 12 anos atrás, tinha passado muito tempo. Cada dia a gente precisa renovar esse encontro. A dignidade resgatada em nós, ela não é um fato, ela não é um momento, ela é uma constância. Enquanto nós temos vida, nós temos que ser resgatados um pouco mais. Nós vamos devolvendo, né? Essa imagem da cera ficou bem na minha cabeça. Nós vamos tirando assim essa cera, né? Nós vamos derretendo. A gente vai voltando, talvez, a imperfeição para nós, né? Que às vezes a gente quer manter essa maquiagem, essa beleza que muitas vezes a gente se apresenta diante das pessoas, mas diante de Jesus nós podemos tirar tudo isso, nós devemos tirar tudo isso, que vai mascarando quem de fato nós somos. E num princípio pode parecer estranho para nós, né? Nossa, mas eu tô tirando aquilo que me deixa bonito, aquilo que aparentemente é bom, mas gente, com certeza, daqui a um tempo você vai olhar e falar assim, foi muito melhor eu ter feito isso. Foi muito melhor eu ter sido sincero, foi muito melhor para minha família, para minha vida, eu ter sido verdadeiro comigo mesmo, que hoje eu posso colher os frutos disso tudo. E essa paz que é dada por Jesus, ela permanece em nós. Essa fé que nós mantemos a cada dia, ela nos sustenta nessa paz. E é isso que Jesus quer fazer com cada um de nós nessa noite. Aquilo que você pôde experienciar, aquilo que cada um de nós aqui pudemos sentir e pensar e refletir, com certeza nós sairemos daqui cada um com uma condição, com uma sensação, mas não só isso, mas com uma decisão diante dessa provocativa de Jesus para as nossas vidas. Nós não queremos só provocar você, nós somos provocados também a partir dessa palavra. Então que nessa noite a gente possa mesmo agradecer a Deus por ter vindo ao nosso encontro com essa inspiração, com essa provocativa de sermos sinceros, de sermos verdadeiros, com a gente mesmo primeiro e com Deus que vem ao nosso encontro. Que esse encontro possa ter provocado na sua vida esse resgate, esse despertar, e que nós também fiquemos questionando, né? Quem é este que até os pecados perdoa? Né? Que o momento aqui dessa narrativa também acontece. Deus abençoe a sua participação. Deus abençoe você que esteve conosco em todos estes minutos, em quase uma hora. Agradecemos a sua companhia. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e abençoe a sua decisão dessa noite, a sua experiência dessa noite.
que ela produza frutos na sua vida, na sua família, em tudo aquilo que você deseja nesse momento. O Anderson colocou uma frase aqui: uma decisão dia após dia, decidimos se ficarmos de joelhos, se levantamos. Segue Jesus nos dá o direito de escolha. Seguir Jesus nos dá o direito de escolha. É isso aí, seu Anderson. De parar ou de continuar. Nós queremos continuar, né? Nós não queremos parar. Continuemos a nossa história, continuemos os nossos desafios. Vai em paz significa não tem segredo, né? Não tem paradigma, né? É uma descoberta. Vai em paz significa, putz, cara, se coloque à disposição da vida, com Deus no coração, para os desafios que irão aparecer, né? Não tem nada assim que já programado, né? Vá, só vai. O famoso só vai. O famoso só vai. Então, gente, que Deus abençoe a cada um de vocês, a situação que cada um está vivendo, sendo de alegria, sendo de tristeza, sendo na sua condição de fariseu, ou sendo na sua condição de pecadora, né? Que Deus possa entrar na sua casa, entrar na tua família, e a comunidade Alicerce hoje está à disposição aí das pessoas, do nosso carisma, diante de tantas realidades que nós vamos vivenciando aí, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Fique com Deus, um bom final de semana, uma boa sexta-feira, final de sexta-feira, né? E que Deus possa abençoar a história e a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Contem conosco, o nosso carisma é para você, é para a igreja, é para a sociedade. Deus abençoe. Fiquem com Deus, até segunda-feira, galera. Tchau, tchau.